Olá! E aí a gente vai caminhando aí para o fechamento desse assunto, que é esse movimento, né, que deu origem a toda essa fase da contracultura, né, que é o movimento hippie, né? O movimento hippie é o movimento que marca toda a história da contracultura que a gente tem no mundo, né? É uma espécie de ápice desse movimento. E quem são os hippies, né? Quem se destacam como sendo os hippies? Cultuam uma vida comunitária, né? É assim que eles adotam o seu estilo de vida, algumas ideias anarquistas, um nomadismo de ficar andando pelo mundo, defendem o amor livre, a não violência. E essa história de não violência tem uma origem, né? Onde está a origem da não violência? É porque um dos pais inspiradores do movimento hippie, que vem dessa fase da contracultura que nós estamos estudando, é o Mahatma Gandhi. A tradução é a grande alma Gandhi. Gandhi é um indiano de origem hindu. Os hindus acreditam no ciclo reencarnatório da alma, né? E Gandhi liderou um movimento muito importante no começo do século XX, na primeira metade do século XX, que foi o movimento de resistência pacífica à dominação dos ingleses. Então Gandhi, através de uma luta pacífica, de uma luta pacifista, Gandhi enfrenta a Grã-Bretanha. E esse enfrentamento lhe deu frutos, porque no final dos anos 40, em 1947, a Inglaterra vê a Índia se transformar. Lógico, ela autorizou isso, mas a Índia se transforma num país independente. Não era bem a forma como eles queriam, né? Porque eles queriam um país único, independente. E a Índia foi dividida em dois países, um país hindu, a Índia, e um país muçulmano, o Paquistão. Mas mesmo assim eles conseguiram a independência da Índia, da Grã-Bretanha em 1947, através de uma luta pacífica. Então, esse movimento que foi encabeçado pelo Gandhi na primeira metade do século XX foi um movimento que inspirou o movimento hippie, porque o movimento hippie também era um movimento pacifista. Por isso Gandhi ser uma influência para os hippies, tá certo? Então tá aí uma curiosidade. Era um movimento de paz e amor, tá? Então era uma galera paz e amor. Carlinhos, o que alavanca muito o movimento hippie no mundo? O que alavanca muito o movimento hippie no mundo foi que os Estados Unidos, ao entrarem em guerra contra o Vietnã, né, ao fazerem a guerra contra o Vietnã, e a guerra do Vietnã ter rolado durante toda a década de 60 e início dos anos 70, revoltou a juventude norte-americana. E aí o hippie era uma maneira de protestar contra aquele momento que os Estados Unidos estava vivendo, que era um momento de guerra contra um país que ficava literalmente do outro lado do mundo. Então a guerra do Vietnã foi uma grande mola para alavancar a formação desse movimento, que nós estamos citando aqui agora, que é o movimento hippie, e que a base de inspiração era de Mahatma Gandhi. Inclusive eles andavam com batas coloridas. A bata vem da Índia, né? Os indianos andam de bata, as batas coloridas. Tá? E é um movimento, a essência do movimento é que é um movimento pacifista, que seria um movimento completamente contrário àquilo que a gente estava vendo lá no Vietnã, que era uma guerra horrorosa que matou quase 60 mil jovens americanos no Vietnã. Né? Foram quase 60 mil americanos que morreram por conta da guerra. Calma, esse número ainda não é um absurdo. Os Estados Unidos matou 1 milhão de vietnamitas. Então, os números são elevadíssimos, né? Ali entre os anos 60, que por sinal a Guerra do Vietnã passou por toda a década de 60, e início dos anos 70, quando os Estados Unidos perde essa guerra, né? Então, para os hippies, né, deve-se acreditar na paz como uma maneira de resolver as desavenças e diferenças, né, entre povos, ideologias e religiões. Acho que vocês estão vendo aonde que vem a base para fazer isso, tá certo? Ok? Amar significa a aceitação do outro e dar-lhe a liberdade para expressar-se um não julgamento baseado em aparência, tá? Eles viviam numa tal de era de aquário, então eles eram todos exóticos. Tá? Eles eram acusados de ser anti-higiênicos, e os hippies eram acusados de ser sujinhos, tá certo? Geralmente com barba comprida, cabelo comprido, né? Não muito avesso a um banho, não muito ali, né, favorável a um banho, tá certo? Calças boca de sino, sandálias, tá certo?
É o tal do Flow Power, tá certo, pessoal? É a geração Flow Power. E uma coisa que marcou muitos hippies foi o intenso uso de drogas, tá certo? O intenso uso de drogas, né? Como maconha, né? Era uma das drogas muito utilizadas, inclusive, né? A guerra do Vietnã foi regada com muita droga. A geração dos anos 60 para o começo dos anos 70 foi uma geração que usou e experimentou muita droga, muita droga. Então havia ali um uso muito grande de cannabis, se fumava muita maconha, se usava muita maconha. E não era só maconha, não, tá certo? Outras drogas também acabam sendo muito utilizadas. Hippie significa, né, a tradução de hippie significa cavalo, cavalo doidão, seria essa a ideia, né, da tradução de hippie, né? O hippie é um cavalo doidão. Um dos inspiradores do movimento também é esse senhor que vocês estão vendo aqui, o Aldous Huxley, tá? Ele também é um dos inspiradores, ele escreveu um livro, As Portas da Percepção, aí no começo dos anos 50, né? E ele vai ser um dos inspiradores do movimento. E ele, para escrever esse livro, né, ele usava uma droga chamada mescalina, que era para abrir as suas percepções mentais, tá? Então ele usava essas drogas e falava sobre ela. E essa droga é uma droga chamada mescalina, tá? E ela produz aí efeitos alucinógenos, tá? Então os efeitos dela são muito, muito loucos, tá certo? Vasodilatação, dilatação da pupila, redução dos movimentos respiratórios. Esses são os efeitos colaterais da droga. E um dos efeitos colaterais dessa droga, que ele usava, que vai ser um inspirador do movimento, é a sinestesia. O que é sinestesia? Consiste na mistura entre os sentidos sensoriais. Tipo, eu vou cheirar uma cor, ou eu vou ouvir um gosto. Você imagina o quão essa droga mexe com a cabeça das pessoas. Então, esse foi o movimento hippie teve tudo isso, fora a questão da grande, com drogas, com esse movimento de paz, de muito amor, também junto com esse amor tinha muito sexo, então houve muito sexo, é uma geração que era muito ligada a sexo. E para terminar, né, para a gente terminar, a gente inclusive está quase finalizando esse assunto, né, eu vou deixar para finalizar em sala de aula, eu vou ter uma imagem aqui que eu quero finalizar em sala de aula, tá? As gírias que são usadas por eles, né, barra significa difícil, bicho significa amigo, né? Há, inclusive palavras que a gente nem ouve falar mais. Bicho grilo é alguém mal vestido, tá? Joia é tudo bem? Joia a gente ainda escuta, né? E aí, tá tudo joia? Goiaba é bobo, já não se escuta mais. Fazer a cabeça é conquistar, né? Essa a gente tem ainda, essa eu escuto muito independente da geração. Pode crer, pode crer. Eu de vez em quando falo pode crer, pessoal, mas é uma coisa que você já percebe a idade, né? Já conota a idade, que é acredite, concorde, enfim, né? E repeteco é repetição. Então tem aí uma lista enormes. Vou ficando por aqui, vejo vocês em sala de aula. Grande beijo, forte abraço.